Liberdade. A coragem de ser você mesmo. As 3 dimensões da liberdade. A liberdade é um fenômeno tridimensional. A primeira dimensão é física. Você pode ser fisicamente escravizado. E durante milhares de anos, o homem foi vendido em praça pública, como qualquer mercadoria. Existiram escravos no mundo inteiro. A eles não se aplicavam os direitos humanos. Eles não eram realmente aceitos como seres humanos. Eram considerados sub-humanos. E ainda se tratam pessoas como se fossem sub-humanas. Na Índia, existem os Sudras, os intocáveis. Grande parte da Índia ainda vive na escravidão. Ainda existem regiões do país onde as pessoas não podem receber educação, não podem escolher profissões diferentes das que determinou a tradição 5.000 anos atrás. Acredita-se que o mero ato de tocar essa pessoa deixa você impuro. É preciso tomar banho imediatamente. Mesmo se você não tocar a pessoa, só a sombra dela, mesmo assim, você terá que tomar banho. E no mundo inteiro, o corpo da mulher não é considerado como se considera o do homem. Ela não é tão livre quanto ele. Na China, durante séculos, o marido teve o direito de matar a mulher sem nem ser punido, pois a esposa era propriedade dele. Assim como você pode destruir sua cadeira ou pôr fogo na sua casa, porque a cadeira é sua. O mesmo você podia fazer com a sua mulher. Pelas leis chinesas, não havia punição ao marido que matasse a esposa, pois era de se acreditar que ela não tivesse alma. Ela era apenas um mecanismo reprodutor, uma fábrica de fazer filhos. Existe, portanto, a escravidão física e a liberdade física. Nessa, o seu corpo não está acorrentado. Você não é taxado como alguém inferior a qualquer outra pessoa. Existe uma igualdade no que se diz respeito ao corpo. Mas mesmo hoje, essa liberdade não existe em todo lugar. Ela é cada dia menor, embora não tenha desaparecido completamente. Liberdade corporal significa que não existem diferenças entre o negro e o branco, que não existe diferença entre o homem e a mulher, que não existe diferença entre espécie alguma no que se diz respeito aos corpos. Ninguém é puro e ninguém é impuro. Todos os corpos são iguais. Essa é a própria base da liberdade. Existe então a segunda dimensão, a liberdade psicológica. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que são psicologicamente livres. Pois, se você é cristão, você não é psicologicamente livre. Se você é católico, você não é psicologicamente livre. Todo o nosso jeito de criar os filhos faz com que eles sejam escravos. Escravos de ideologias políticas, de ideologias sociais, de ideologias religiosas. Não damos a eles nenhuma chance de pensar por si mesmos, de investigar por si mesmos. Nós forçamos as mentes deles a se encaixar em um certo molde. Atulhamos a cabeça deles com um monte de coisas que nem eles mesmos têm experiência. Os pais ensinam aos filhos que existe um Deus, e eles não sabem nada sobre Deus. Eles dizem aos filhos que existe um céu e que existe um inferno. Eles não sabem nada sobre o céu e sobre o inferno. Você está ensinando aos seus filhos coisas que nem você mesmo conhece. Você está só condicionando a mente deles, pois a sua mente foi condicionada pelos seus pais. Desse jeito, a doença é transmitida de geração a geração.
A liberdade psicológica será possível quando deixarem que as crianças cresçam. Quando elas tiverem auxílio para ficarem mais intelectuais, mais inteligentes, mais conscientes e mais alertas. Não transmitirá a elas nenhuma crença. Não se ensinará nenhum tipo de credo, mas elas receberão todo o incentivo para buscar a própria verdade. E desde o início elas serão lembradas que a sua própria verdade, as suas próprias descobertas é que libertarão você. Nenhuma outra coisa fará isso por você. A verdade não é algo que se possa tomar emprestado. Não é algo que você possa estudar nos livros. Ninguém pode transmiti-la a você. E você tem que aguçar a sua inteligência para poder olhar a existência e encontrá-la. Se deixarmos a mente de criança aberta, receptiva, alerta, e lhe dermos incentivo para investigar, era ter a liberdade psicológica. Você não tem de ensinar isso a ela. Isso é algo que acompanha a liberdade psicológica como uma sombra. Do contrário, toda criança terá raiva dos pais, pois eles a terão arruinado, terão destruído a sua liberdade, condicionado a sua mente e a dela. Antes que ela tenha formulado as perguntas, eles já terão enchido a mente delas com respostas mentirosas. Pois essas respostas não estarão baseadas na própria experiência de criança. O mundo todo vive em escravidão psicológica. A terceira dimensão é o apogeu da liberdade, que consiste em saber que você não é o corpo, que você não é a mente, que você é apenas a pura consciência. Esse conhecimento vem por meio da meditação. Ela separa você do corpo, separa você da mente, deixando só você ali como consciência pura, como percepção pura. Isso é liberdade espiritual. Essas são as 3 dimensões básicas da liberdade do indivíduo. O coletivo não tem alma. O coletivo não tem mente. O coletivo não tem nem mesmo um corpo. Ele não passa de um nome. É só uma palavra. Para o coletivo, não há necessidade de liberdade. Se todas as pessoas são livres, o coletivo será livre. Mas nós nos impressionamos muito com as palavras, tanto que esquecemos que elas não têm substância. O coletivo, a sociedade, a comunidade, a religião e a igreja são todas elas palavras. Não existe nada de real por trás delas. Eu me lembro de uma historinha em Alice no País das Maravilhas. Alice está indo ao palácio da rainha. Quando ela chega, a rainha pergunta: "Você encontrou um mensageiro no caminho até aqui?" A garotinha responde: "Ninguém, não encontrei ninguém." E a rainha pensou que ninguém fosse alguém. Então perguntou: "Mas então, por que ninguém chegou ainda?" A garotinha disse: "Senhora, ninguém é ninguém." A rainha respondeu: "Não seja idiota, eu entendi. Ninguém tem de ser ninguém, mas ela deveria ter chegado antes de você. Parece que ninguém anda mais devagar do que você." E Alice disse: "Nada disso, ninguém anda mais rápido do que eu." O diálogo continua desse jeito. Ao longo de toda a conversa, ninguém passa a ser alguém, e fica impossível para Alice convencer a rainha de que ninguém é ninguém. O coletivo
a sociedade, tudo isso não passa de palavras. O que realmente existe é o indivíduo. De outro modo, haveria um problema. Qual é a liberdade do cristão? Qual é a liberdade do ateu? Eles são apenas nomes. O coletivo é uma ideia muito perigosa. Em nome do coletivo, o indivíduo, o real, sempre tem que ser sacrificado. Eu sou absolutamente contra isso. As nações têm sacrificado os indivíduos em nome da nação. E nação é só uma palavra. As linhas que desenhamos nos mapas não existem em lugar nenhum sobre a Terra. Não passamos de um jogo. Mas para defender essas linhas desenhadas no mapa, milhões de pessoas morrem. Pessoas de verdade morrem por causa de linhas imaginárias. E você as transforma em heróis. Heróis nacionais. Essa ideia de coletivo tem de ser exterminada. Do contrário, de um jeito ou de outro, continuaremos a sacrificar o indivíduo. Nós sacrificamos o indivíduo até em nome da religião, nas guerras religiosas. O muçulmano morre numa guerra religiosa, sabendo que o seu paraíso está garantido. Ele ouvia do sacerdote: se morrer pelo Islã, você vai para o paraíso, gozar de todos os prazeres com os quais você nunca sonhou ou que nunca imaginou. E as pessoas que você matar também vão para o paraíso, porque ela foi morta por um muçulmano. É um privilégio para ela, por isso você não precisa se sentir culpado por ter matado outros seres humanos. Os cristãos têm cruzadas, um jihad, uma guerra santa, e matam milhares de pessoas, queimam vivos seres humanos. Para quê? Por alguma coletividade. Pelo cristianismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo comunismo, pelo fascismo, qualquer coisa serve. Pegue qualquer palavra que represente uma coletividade e o indivíduo pode ser sacrificado. Não há razão, nem mesmo para uma coletividade existir. Bastam os indivíduos. E se os indivíduos forem livres, forem psicologicamente livres, espiritualmente livres, então o coletivo será naturalmente livre do ponto de vista espiritual. O coletivo é composto de indivíduos, não o contrário. Dizem que o indivíduo é só uma parte do coletivo. Oh, isso não é verdade. O indivíduo não é só uma parte do coletivo. O coletivo é só uma palavra simbólica para a reunião de indivíduos. Eles não são parte de nada. Continuam independentes. Continuam organicamente independentes, não se tornam parte de um coletivo. Se quisermos realmente um mundo de liberdade, então temos que entender que ocorrem tantos massacres em nome da coletividade que agora é hora de parar. Todos os nomes coletivos têm que perder a grandeza que tinham no passado. Os indivíduos têm que ser o valor mais elevado. A liberdade com relação a algo não é liberdade de fato. A liberdade para fazer tudo o que se quer também não é liberdade a que estou me referindo. Mas a visão de liberdade é poder ser você mesmo. Não é uma questão de ficar livre de algo.
Essa liberdade não será liberdade, porque ela ainda é concedida a você. Existe uma causa para ela. A coisa da qual você se sentia dependente ainda está presente na sua liberdade. Você é grato a ela. Sem ela, você não teria se libertado. A liberdade para fazer tudo o que se quer também não é liberdade, pois querer o desejo de fazer alguma coisa vem da mente, e a mente é o seu cativeiro. A verdadeira liberdade é fruto da consciência que não escolhe, mas, quando existe a consciência que não escolhe, a liberdade não depende nem de coisas, nem de que se faça alguma coisa. A liberdade que resulta da consciência que não escolhe é a liberdade de simplesmente ser você mesmo. E você já é você mesmo. Você nasceu assim. Portanto, isso não depende de nada mais. É algo que ninguém pode dar a você e ninguém pode tirar de você. Uma espada pode cortar a sua cabeça, mas não pode cortar a sua liberdade, o seu ser. Esse é outro modo de dizer que você está centrado, enraizado no seu natural, existencial. Não tem nada a ver com o exterior. A liberdade com relação às coisas depende do exterior. A liberdade para se fazer algo também depende do exterior. A liberdade para ser absolutamente puro não tem que depender nada do exterior a você. Você nasceu livre, só que foi condicionado a esquecer disso. Camadas e mais camadas de condicionamento fizeram você um fantoche. Os fios estão na mão de alguém. Se você é cristão, você é um fantoche. Os seus fios estão na mão de um Deus que não existe. Então, só para dar a você a sensação de que Deus existe, há profetas, messias, que representam esse Deus. Eles não representam ninguém. São só pessoas egoístas. E até mesmo o ego quer transformar você em um fantoche. Essas pessoas lhe dizem o que fazer, apresentam a você 10 mandamentos. Elas lhe dão a sua personalidade, dizem que você é um cristão, judeu, hindu, muçulmano, católico. Elas lhe concedem o que chamam de conhecimento. E naturalmente, sobre o imenso fardo que elas já começam a jogar sobre você na mais tenra infância. O peso de toda a dor humana se encontra nos seus ombros. Abaixo dele, escondido, reprimido, o seu eu natural. Se você conseguir se livrar de todos os condicionamentos, se conseguir pensar que não é um comunista, nem um fascista, que não é nenhum cristão, nem um muçulmano, você não nasceu cristão, nem muçulmano. Você nasceu apenas como uma consciência pura e inocente. Ficar novamente nessa pureza, nessa inocência, nessa consciência é o que eu chamo de liberdade. A liberdade é a experiência máxima da vida. Não há nada que supere isso. E a liberdade faz com que muitas flores desabrochem em você. O amor é a florescência da sua liberdade. A compaixão é outra florescência da sua liberdade. Tudo que tem valor na vida floresce na inocência,
no estado natural do seu ser. Portanto, não associe liberdade à independência. A independência vem naturalmente de alguma coisa, de alguém. Não associe a liberdade a fazer coisas que você quer fazer, pois essa é a sua mente, não você. Quando quer fazer algo, deseja fazer algo, você está no cativeiro do querer e do desejar. Com a liberdade a qual estou me referindo, você simplesmente é. Em silêncio absoluto, serenidade, beleza e bem-aventurança. Texto escrito por Osho, lido por Walter Almor, do canal Walter Almor. Não esquece de deixar um like se vocês gostaram. E vamos levar esse conhecimento para anos e anos que ainda faltam para alcançar o que a gente realmente quer, o nosso realmente desejo, nosso real sonho de um mundo onde a liberdade e o amor prevaleçam como regra.